Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Não tem outra. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Lembrando o nome Mateus. O nome Mateus significa presente de Deus. E o presente de Deus para nos salvar foi Jesus Cristo. Quem crê na palavra de Jesus será salvo. E quando você lê Mateus capítulo 7 são os 7 Espíritos de Deus falando. Lembrando, Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o mandamento do sábado, que representa o 7º dia, que representa os 7 Espíritos. E Jesus também, ele é os 9 mandamentos. Aí você junta o mandamento do sábado, que é os 7 Espíritos, com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. 16 é o número do leão. E quando Jesus morreu na cruz, ele provou ser fiel. E o número do fiel é o número 5, simbolizado pelo cachorro. Então 16 com 5, 21. Ele tornou-se o novilho do sacrifício. Isso aí vai acontecer no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali Jesus, que é o leão da tribo de Judá, o 16, ele entra e revela a sua fidelidade, que é o número do cachorro, o número 5. 16 com 5, 21. Ali ele tornou-se o novilho do sacrifício. Entendeu? Então, e olha o que diz aqui, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 7, são os 7 Espíritos de Deus falando. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. O novilho do sacrifício que sacrificou por nós está falando, ó. Mateus capítulo 7, versículo 21. Ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai vós de mim, que praticais a iniquidade. Então toda pessoa que fala que é cristão, tem milhares aí que falam, milhares de igrejas, milhares de pessoas que dizem que é cristão, mas cristão é só quem faz a vontade de Jesus, só quem faz a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é lutar com todas as forças para andar dentro dos 10 mandamentos. Porque Jesus e Deus, eles são os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, representa os 7 Espíritos de Deus. E os outros 9 mandamentos é a doutrina dele. Os 7 Espíritos de Deus é o cordeiro, número 7 é o cordeiro, e os 9 mandamentos é a serpente. Aí você pega 7 com 9 dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Aí quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, lá Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como o cão, e ele dá a vitória a Gideão, junto com esses 300 homens. Por quê? Porque esses 300 homens que lamberam a água como o cão, como o cachorro, é no versículo 5, porque simboliza a fidelidade. Então Jesus, que é o 16, o leão, que é os 7 Espíritos, o cordeiro, e os 9 mandamentos, a serpente, dá 16, o leão. Quando Jesus entrou em Jerusalém aqui, no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, aqui fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui ele entra e vence na cruz. Aqui Jesus, o 16, que é o leão, ele entrou em Jerusalém e morreu na cruz por nós, mostrou a sua fidelidade. 16 com 5, 21, o novilho do sacrifício. Este foi Jesus. E quem não luta para fazer a vontade de Deus, obedecer os seus mandamentos, não é cristão, é falso. Vigiai e orar, irmão, para a sua salvação. Boa noite, a paz.